Ele não vai voltar, porque no fundo, ele nunca foi quem te contaram. E foi Spinoza, sim, aquele Spinoza, que provou isso usando a arma que a igreja menos esperava, a própria ausência de evidências. Durante 2000 anos, bilhões de pessoas aguardaram ansiosamente a segunda vinda de Jesus Cristo. Oraram, planejaram suas vidas inteiras em torno dessa promessa. Morreram acreditando que testemunhariam o retorno do Salvador. Mas existe um problema. Um problema tão gigantesco que a igreja gastou 17 longos séculos tentando escondê-lo, queimando documentos antigos, silenciando, às vezes de forma permanente, os estudiosos que ousaram desafiar a narrativa oficial. O problema, a verdade dolorosa, é que não existem evidências históricas contemporâneas da época que comprovem que Jesus existiu da maneira que nos foi contada. Nenhuma. Zero absoluto. E Spinoza não apenas descobriu isso. Ele foi muito mais longe. Ele descobriu exatamente quem criou a figura de Jesus, quando, por quê e como transformaram um mito político em 2 bilhões de crentes, esperando por alguém que, simplesmente, jamais voltará. Você sabe quantos historiadores romanos escreveram sobre Jesus durante a suposta vida dele? Nenhum. Absolutamente nenhum. Quantos registros oficiais romanos mencionam Jesus de Nazaré entre os anos 1 e 33 depois de Cristo? Nenhum. Zero. Quantas testemunhas oculares deixaram relatos escritos sobre Jesus? Nenhuma. Isso não te assusta? Roma tinha historiadores obsessivos por detalhes. Eles registravam tudo, cada revolta, cada profeta, cada execução pública. Temos registros de ladrões crucificados, de mendigos que causaram pequenos tumultos, de charlatães que fingiram fazer milagres, mas de Jesus, nada, silêncio total, durante os 33 anos que ele supostamente viveu. Nenhum historiador romano sequer gastou uma linha sobre ele. E olha, não era por falta de historiadores. Naquele período, havia pelo menos 17 historiadores ativos, escrevendo sobre eventos na Judéia e nas regiões vizinhas. Filo de Alexandria, por exemplo, viveu em Jerusalém exatamente durante a época de Jesus. Ele escreveu extensivamente sobre seitas judaicas, profetas, messias falsos. Mencionou pelo menos 12 figuras religiosas menores, mas Jesus, nenhuma. Uma palavra, Sêneca, o jovem, o famoso filósofo romano, viveu de 4 a.C. até 65 d.C. A vida dele se sobrepõe perfeitamente à vida de Jesus e aos primeiros anos do cristianismo. Ele escreveu sobre ética, religião, superstições da época, criticou cultos estranhos, mas Jesus, silêncio, absoluto. Spinoza, com sua mente afiada, pegou essa ponta solta e foi muito mais fundo. Ele estudou cada historiador romano do século I. Plínio, o velho Justus de Tiberíades, que era judeu e viveu na Galileia, a região onde Jesus supostamente cresceu. Ele escreveu uma história completa da região e não menciona Jesus, nem uma única vez. Como é possível? Como alguém que supostamente alimentou 5.000 pessoas com pães e peixes, que ressuscitou mortos, que entrou em Jerusalém com multidões gritando seu nome, não aparece em nenhum registro contemporâneo? A igreja, claro, tem uma resposta pronta. Os registros foram destruídos, perdidos, censurados pelos inimigos do cristianismo, mas Spinoza, com sua lógica implacável, mostrou que isso é mentira, porque os mesmos arquivos que supostamente foram destruídos
preservaram detalhes minúsculos de outras figuras. Temos registros de João Batista, temos registros de Judas, o Galileu, um revolucionário que liderou uma revolta em 6 depois de Cristo. Temos registros de Teudas, outro profeta que prometeu dividir o Rio Jordão. Roma executou todos eles, e todos foram documentados. Por que Jesus, que supostamente foi muito mais importante, foi o único apagado? A resposta que Spinoza encontrou é simples, brutal, mas irremediavelmente lógica. Jesus não foi apagado dos registros. Jesus nunca esteve nos registros, porque Jesus, da forma como te contaram, nunca existiu. Ele foi criado, construído, montado a partir de múltiplas figuras históricas e mitos antigos, e então inserido retroativamente na história. Calma. Respira fundo. Antes de você fechar o vídeo com raiva e me xingar nos comentários, deixa eu te mostrar as provas. Não é teoria da conspiração, não é especulação barata, são documentos, evidências, análises linguísticas que Spinoza fez e que, 300 anos depois, foram confirmadas por arqueólogos e historiadores independentes. Primeiro, os evangelhos. Você acha que foram escritos por testemunhas oculares, certo? Mateus, Marcos, Lucas e João, homens que conheceram Jesus, que caminharam com ele. Errado. Nenhum dos evangelhos foi escrito por testemunhas oculares. E sabemos disso com certeza absoluta. Como? Linguística. Os evangelhos foram escritos em grego, grego sofisticado, grego literário. Não o aramaico que Jesus e os apóstolos falavam, mas grego de escribas educados. Pessoas com anos de treinamento em escrita, pescadores da Galileia não escreviam assim, não escreviam nada. Na verdade, taxa de alfabetização na Galileia rural do século I, menos de 3%. E mesmo entre os alfabetizados, escrever em grego literário era privilégio de elite urbana. Spinoza provou isso em 1670, no seu Tratado Teológico Político. Ele pegou o Evangelho de Marcos, o mais antigo, e analisou a estrutura e descobriu algo chocante. Marcos não é uma testemunha. Marcos é uma compilação. O autor pegou histórias orais, mitos circulantes, profecias do Antigo Testamento e costurou tudo em uma narrativa. E ele deixou as costuras aparentes. Há contradições internas, mudanças de estilo, trechos onde claramente ele copia de fontes mais antigas. E tem mais. O final de Marcos, a parte sobre a ressurreição, foi adicionado depois. Não estava no manuscrito original. Sabemos disso porque os manuscritos mais antigos de Marcos, datados do século IV, terminam no versículo 16:8, com as mulheres encontrando o túmulo vazio e fugindo assustadas. Fim. Sem aparições de Jesus ressuscitado, sem grande comissão, sem ascensão aos céus, alguém adicionou isso depois, provavelmente no século XI, porque acharam que a história precisava de um final mais, digamos, satisfatório. Os estudiosos modernos chamam isso de final longo de Marcos. E está presente em todas as Bíblias que você já leu, mas não estava no original, como sabemos, porque temos o Códice Sinaítico e o Códice Vaticano, os dois manuscritos mais antigos do Novo Testamento, ambos do século IV. E em ambos, Marcos termina abruptamente no versículo 8, sem ressurreição, sem Jesus aparecendo, só mulheres assustadas fugindo, e ponto final. Isso significa que a parte mais importante do cristianismo, a ressurreição de Jesus, foi adicionada por alguém desconhecido, décadas ou séculos depois, porque a história original não tinha esse final. Pensa no impacto disso.
A fundação da fé cristã é uma adição posterior. Não estava lá desde o começo. Segundo, as datas. Os evangelhos não foram escritos durante a vida de Jesus, nem logo depois. Marcos, o mais antigo, foi escrito entre 65 e 75 depois de Cristo. Mateus e Lucas entre 80 e 90, João entre 90 e 110. Isso significa que o evangelho mais antigo foi escrito 35 anos depois da suposta morte de Jesus. E o mais recente, 80 anos depois. Pensa nisso. 80 anos, 3 gerações. Quantas pessoas que viveram nos anos 1940 ainda estão vivas hoje? Pouquíssimas. E você confiaria em alguém escrevendo em 2025 sobre eventos de 1945 que eles nunca viram, baseados apenas em histórias que ouviram? Mas fica pior, porque durante esses 35 a 80 anos, as histórias sobre Jesus mudaram, evoluíram, se expandiram. Marcos, o mais antigo, é o mais curto e simples. Jesus é um profeta. Faz milagres, morre, ressuscita, fim. Mateus e Lucas, escritos 15 anos depois, adicionam o nascimento virgem, genealogias, mais milagre, mais discursos. João, escrito 50 anos depois de Marcos, transforma Jesus em Deus encarnado, em Logos divino, em figura cósmica. Percebe o padrão? Quanto mais tempo passa, mas Jesus cresce, mais divino ele fica, mais lendário. Isso não é como história funciona, isso é como lenda funciona. Quando você tem um evento real, testemunhas reais, as histórias se tornam mais precisas com investigação, não mais fantásticas. Mas quando você tem um mito, ele cresce, se expande, absorve outras histórias. E Spinoza, ele percebeu outro detalhe. Jesus é um composto. Ele não é baseado em uma pessoa. Ele é baseado em várias. O Jesus de Marcos tem elementos de João Batista. O Jesus de Mateus tem elementos de Moisés. Tanto que Mateus estrutura a vida de Jesus para espelhar Moisés, fuga para o Egito, sermão da montanha paralelo aos 10 mandamentos, 40 dias no deserto. O Jesus de Lucas tem elementos de Elias e outros profetas. O Jesus de João tem elementos de filosofia grega, especialmente do conceito de logos dos estoicos. Eles pegaram múltiplas figuras, múltiplas tradições e fundiram em uma. E fizeram isso deliberadamente. Por quê? Controle, unificação, criar uma figura tão perfeita, tão abrangente, que todos pudessem se identificar. Judeus veriam Moisés, gregos veriam Logos, romanos veriam um sábio estoico, e todos aceitariam. Mas tem uma prova ainda maior, uma que Spinoza não teve acesso, mas que confirma tudo o que ele disse. Em 1945, foram descobertos os manuscritos de Nag Hammadi no Egito, textos cristãos primitivos datados do século II e III. E nesses textos, há versões completamente diferentes de Jesus. O Evangelho de Tomé mostra Jesus como um mestre de sabedoria, sem nascimento virgem, sem milagres, sem ressurreição. O Evangelho de Maria mostra Maria Madalena como líder, não Pedro. O Evangelho da Verdade mostra Jesus como conceito, não pessoa física. Esses textos provam que nos primeiros séculos não havia consenso sobre quem Jesus era. Diferentes grupos cristãos tinham Jesuses completamente diferentes. E só depois que Roma escolheu uma versão oficial, nos concílios dos séculos IV e V, que a Igreja declarou todas as outras versões heréticas e as queimou. E tem mais detalhes que Spinoza descobriu. Ele analisou as genealogias de Jesus em Mateus e Lucas e encontrou algo devastador. Elas se contradizem completamente. Mateus
traça a linhagem de Jesus através de Salomão, filho de Davi. Lucas traça através de Natã, outro filho de Davi. São linhagens completamente diferentes. E pior, Mateus lista 41 gerações de Abraão até Jesus. Lucas lista 56. Diferentes números, diferentes nomes, diferentes ancestrais. Como isso é possível? Como dois evangelhos inspirados por Deus têm genealogias completamente diferentes para a mesma pessoa? A resposta de Spinoza: porque foram inventadas independentemente. Cada autor precisava conectar Jesus a Davi para cumprir a profecia messiânica. Então cada um inventou uma genealogia e não conferiram um com o outro. Por isso as contradições. E tem outro problema. Ambas as genealogias traçam a linhagem através de José. Mas se Jesus foi concebido virginalmente, sem José, a genealogia de José é irrelevante. Jesus não herdaria nada de José geneticamente. Então por que listar a linhagem de José? Porque os autores estavam improvisando, tentando fazer Jesus se encaixar em profecias judaicas, e deixaram as costuras aparentes. Spinoza também percebeu algo sobre os milagres. Eles seguem um padrão. Quase todos os milagres de Jesus têm paralelos diretos no Antigo Testamento. Eliseu alimentou 100 pessoas com 20 pães. Jesus alimentou 5.000 com 5 pães. Eliseu ressuscitou o filho de uma viúva. Jesus ressuscitou o filho de uma viúva. Elias parou a chuva. Jesus acalmou a tempestade. Moisés transformou água em sangue. Jesus transformou água em vinho. Percebe o padrão? Os autores dos evangelhos pegaram milagres do Antigo Testamento e os reescreveram com Jesus como protagonista, e sempre fazendo Jesus superar os profetas antigos. Se Eliseu alimentou 100, Jesus alimenta 5.000. Se Eliseu ressuscitou alguém recém-morto, Jesus ressuscita Lázaro depois de 4 dias. É literatura. É ficção construída para mostrar Jesus como superior aos profetas antigos. E Spinoza foi ainda mais fundo. Ele percebeu que vários ditos atribuídos a Jesus já existiam antes dele. O Sermão da Montanha? Spinoza encontrou versões anteriores em textos rabínicos do século I a.C. A regra de ouro: faça aos outros o que gostaria que fizessem a você? Confúcio disse isso 500 anos antes de Jesus. Hillel, rabino judeu, disse versão quase idêntica 50 anos antes de Jesus. Isso não significa que os ensinamentos não têm valor. Significa que Jesus não os originou. Foram atribuídos a ele retroativamente. Pegaram sabedoria circulante, ditos populares, ensinamentos de outros mestres e colocaram na boca de Jesus, porque precisavam criar um personagem perfeito, sábio, divino, único. Então, se Jesus foi construído, montado, inventado, quem fez isso e por quê? Spinoza rastreou a origem e encontrou algo surpreendente. O cristianismo não começou como religião de Jesus. Começou como religião sobre Jesus. E foi criado por Paulo. Paulo, que nunca conheceu Jesus. Paulo, que teve uma visão. Paulo, que escreveu cartas que se tornaram 2/3 do Novo Testamento. E nas cartas de Paulo, que são os textos cristãos mais antigos, anteriores aos evangelhos, Jesus é quase abstrato. Paulo fala de Cristo ressuscitado, Cristo cósmico, Cristo espiritual, mas quase não menciona Jesus histórico, quase não fala de Nazaré, de Maria, de milagres específicos, de ensinamentos específicos. Por quê? Porque Paulo estava criando uma teologia, não relatando história. Ele pegou conceitos judaicos de Messias, misturou com filosofia grega de Salvador divino e criou algo novo,
algo que pudesse ser vendido para gentios, não apenas judeus, e funcionou tão bem que outros autores começaram a criar histórias para dar carne a essa teologia, e assim nasceram os evangelhos, não como registros históricos, mas como ficção teológica. Histórias desenhadas para ilustrar os conceitos de Paulo e a promessa da segunda vinda. Essa foi a jogada de mestre, porque se Jesus não voltasse, as pessoas perguntariam: cadê ele? Por que ele não está aqui? Então Paulo prometeu: ele vai voltar, em breve, muito em breve, talvez ainda durante nossas vidas. E essa promessa manteve as pessoas presas, esperando, obedecendo, doando, sofrendo, porque a qualquer momento Jesus voltaria e tudo valeria a pena. Mas ele não voltou. Primeira geração de cristãos morreu esperando. Segunda geração morreu esperando. Terceira, 10ª, 20ª, 100 gerações se passaram, ainda esperando. E chega um ponto em que você precisa se perguntar: por quanto tempo mais vai esperar por alguém que nunca prometeu voltar? Porque, na verdade, nunca esteve aqui? Spinoza percebeu isso. Ele enxergou o padrão. A cada geração que se extinguia sem presenciar a segunda vinda, a igreja reinterpretava. Adiava a data, afirmava que era uma metáfora, algo espiritual, que Jesus retornava no coração de cada crente, qualquer coisa para manter a promessa viva, porque a promessa é o controle. Enquanto você aguarda Jesus, você não questiona a igreja, você obedece, você paga, você sofre em silêncio, alimentando a esperança de que em breve, muito em breve, Jesus retornará e tudo será recompensado. Mas, e se você simplesmente parar de esperar? E se perceber que essa promessa sempre foi uma manipulação, que Jesus não vai voltar, porque Jesus nunca existiu da forma como te contaram? O que acontece então? Você se liberta. E é justamente essa libertação que a igreja mais teme. Não é que você deixe de acreditar em Deus, mas sim que você deixe de precisar deles. Porque se Jesus não retorna, a igreja perde seu maior trunfo, a promessa que te mantém doando, obedecendo, sofrendo. Spinoza viveu isso na pele. Ao começar a expor essas verdades, a sinagoga judaica o excomungou, a igreja católica o perseguiu. Tentaram assassiná-lo 2 vezes. Por quê? Porque ele estava revelando o mecanismo, o truque por trás da cortina. E uma vez que você desvenda o truque, ele simplesmente para de funcionar. Deixe-me te mostrar mais, porque existem evidências ainda mais contundentes. Em 1947, além dos manuscritos de Nag Hammadi, foram descobertos os manuscritos do Mar Morto, textos da comunidade de Qumran, que habitou exatamente no mesmo período e região que Jesus. Eles escreveram sobre tudo, sobre o Messias que ansiavam, sobre os conflitos com Roma, sobre suas práticas religiosas, milhares de documentos. E sabe quantas vezes mencionam Jesus? 0, nenhuma. Como isso é possível? Uma comunidade religiosa judaica, vivendo a poucos quilômetros de Jerusalém, no mesmo período de Jesus. E ele não aparece em nenhum dos milhares de manuscritos. A resposta mais óbvia é que Jesus, da forma como nos foi apresentado, não existiu. Talvez tenha existido um pregador itinerante, talvez vários. A Judéia do século I estava repleta deles, mas o Jesus dos evangelhos, aquele que realizava milagres, ressuscitava mortos, alimentava multidões, esse Jesus foi criado décadas depois, por autores que nunca o conheceram. E a arqueologia confirma: Nazaré, a cidade onde Jesus supostamente cresceu, não existia no século I, ou, ao menos, não passava de um vilarejo minúsculo.
Escavações arqueológicas revelam que Nazaré possuía talvez uns 50 habitantes no século I, sem sinagoga, sem mercado, sem nada que os evangelhos descrevem. A Nazaré dos evangelhos é um anacronismo. É a Nazaré do século I ou III sendo projetada para o passado. Belém? A mesma coisa. Mateus e Lucas afirmam que Jesus nasceu em Belém. Mas suas narrativas se contradizem completamente. Mateus alega que Maria e José residiam em Belém. Lucas, por sua vez, diz que moravam em Nazaré e foram para Belém por causa de um censo. Só que nunca houve um censo que exigisse que as pessoas retornassem à cidade de seus ancestrais. Isso não faz o menor sentido administrativo. Roma realizava censos para arrecadar impostos. Você era contabilizado onde vivia e trabalhava, não onde seus bisavós nasceram. Então, por que colocar Jesus em Belém? Porque o Antigo Testamento profetizava que o Messias nasceria em Belém. Logo, os autores dos evangelhos precisavam situar Jesus lá. Cada um inventou uma história diferente para justificar. E as histórias se contradizem porque foram inventadas de forma independente. Tudo isso Spinoza documentou minuciosamente. E a Igreja sabia, sempre soube. Nos arquivos do Vaticano, existem documentos internos, correspondências entre bispos, memorandos de concílios, nos quais eles debatem essas contradições e decidem o que fazer. A resposta: ignorar, proibir a tradução da Bíblia para as línguas vernáculas, manter o povo analfabeto, porque se as pessoas pudessem ler, perceberiam as contradições, notariam que os evangelhos não concordam entre si, que a história não fecha. Por isso, a igreja queimava Bíblias em língua popular. Por isso mataram William Tyndale por traduzir a Bíblia para o inglês. Não porque a tradução fosse ruim, mas porque tradução significa acesso, e acesso significa questionamento. Agora, surge a pergunta que você deve estar se fazendo. Se tudo isso é verdade, por que bilhões de pessoas acreditam? Por que o cristianismo se propagou tão rapidamente? A resposta é estratégia política. Constantino, imperador romano, adotou o cristianismo em 312, não porque teve uma visão, não porque acreditava, mas sim porque percebeu que poderia usá-lo. O império estava fragmentado, necessitando de unificação, e o cristianismo oferecia justamente isso. Um Deus, uma igreja, uma verdade, perfeito para o controle centralizado. Mas deixe-me contar o que realmente aconteceu, porque a história oficial da conversão de Constantino é uma farsa. Dizem que ele avistou uma cruz no céu antes da Batalha da Ponte Milvia, que ouviu uma voz dizendo: "Com este sinal vencerás", e que, após isso, se converteu. Mentira. Constantino ordenou a cunhagem de moedas com símbolos pagãos até o fim de sua vida. Jamais foi batizado, só recebeu o batismo no leito de morte, em 337, quando já estava inconsciente, e mesmo depois de supostamente se converter, continuou como Pontifex Maximus, o sumo sacerdote dos deuses pagãos romanos. Constantino não era cristão, era um político, e enxergou no cristianismo uma ferramenta. A religião já estava se espalhando entre as classes mais humildes do império. Possuía uma estrutura organizacional eficiente, uma rede de bispos, um sistema de comunicação, uma doutrina de obediência à autoridade. Dai a César o que é de César, perfeito para controlar as massas. Então, ele fez um acordo, ofereceu aos cristãos legitimidade, proteção, privilégios e, em troca, exigiu lealdade política. Pediu que unificassem a doutrina.
que eliminassem as divergências, que criassem uma verdade única que ele pudesse impor em todo o império. Foi assim que Constantino convocou o Concílio de Niceia em 325. Reuniu os bispos e ordenou: unifiquem a doutrina, criem uma versão oficial, queimem o resto. E assim o fizeram. Decidiram quais evangelhos eram canônicos, quais eram heréticos, elaboraram o credo de Niceia, declararam Jesus como Deus e transformaram uma seita obscura em uma religião imperial. Mas existem detalhes que a Igreja não revela. O Concílio de Niceia não foi um evento pacífico. Houve brigas físicas. O bispo Nicolau de Mira, que mais tarde se tornou São Nicolau, o Papai Noel, socou Ário no rosto durante um debate sobre a divindade de Jesus. Constantino ofereceu dinheiro para os bispos votarem a favor da divindade de Jesus. Aqueles que se recusaram foram exilados. Seus livros foram queimados e versões alternativas de Jesus foram declaradas heréticas. E aqui está o detalhe mais importante. A votação sobre a divindade de Jesus foi política, não teológica. Dos 318 bispos presentes, 316 votaram que Jesus era Deus. 2 votaram contra. E não foi um consenso espiritual, foi pressão política. Constantino deixou claro: quem votasse contra perderia privilégios, seria exilado, talvez executado. Então votaram a favor. E Jesus se tornou Deus, não por revelação divina, mas por voto majoritário sob ameaça. Spinoza descobriu as atas desse concílio, e lá está registrado. A discussão não era se Jesus realmente era Deus, era se declarar Jesus como Deus seria útil politicamente, se criaria unidade, se facilitaria o controle. E a conclusão foi: sim. Então fizeram Jesus Deus, por decreto imperial, por voto forçado, por conveniência política. E Spinoza percebeu outro padrão. Toda a doutrina cristã importante foi decidida em concílios, não por revelação, por votação. A Trindade foi votada em 381. O cânon bíblico foi votado em 397. A natureza de Maria foi votada em 431. O purgatório foi votado em 1274. Cada doutrina que você acredita foi decidida por homens votando. Frequentemente sob pressão política. Frequentemente com suborno e ameaças. Isso não é religião revelada. É religião construída, inventada, ajustada conforme a conveniência política de cada época. E a partir daí, o cristianismo se espalhou não por conversão voluntária, mas por força. Constantino ofereceu privilégios para cristãos, isenções de impostos, cargos públicos e puniu não cristãos. Teodósio, imperador seguinte, tornou o cristianismo obrigatório, fechou templos pagãos, proibiu sacrifícios, perseguiu hereges e assim, em 100 anos, o império inteiro se tornou cristão, não porque a mensagem era verdadeira, mas porque era imposta. E a promessa da segunda vinda, essa foi mantida viva estrategicamente. Século após século, líderes religiosos prediziam a volta de Jesus. Ano 1000, Jesus voltará. Não voltou. Ano 1500, Jesus voltará. Não voltou. Ano 1844, Jesus voltará, disse William Miller, fundador dos Adventistas. Não voltou. Testemunhas de Jeová previram 1914, depois 1925, depois 1975. Não voltou. Cada vez que a profecia falha, a igreja reinterpreta. Era espiritual, era simbólico, era para outra geração. Mas a promessa nunca morre, porque a promessa é o que mantém você preso. Spinoza viu isso e disse: a única forma de se libertar é parar de esperar, parar de projetar sua salvação no futuro, no além, na segunda vinda, e começar a viver agora, tomar responsabilidade pela própria vida agora, criar significado agora.
Não esperar que um Salvador venha resolver tudo. E olha, isso que você acabou de descobrir, essas verdades que Spinoza arriscou a vida para revelar, foram escondidas por 2000 anos. Cada vídeo como este exige mergulhar em arquivos acadêmicos, analisar manuscritos antigos, confrontar narrativas que bilhões defendem com a vida. Quando você clica no Valeu Demais ali embaixo, não é só um apoio. É você dizendo, a verdade importa mais que o conforto. É você escolhendo olhar para a realidade, mesmo quando ela destrói suas crenças mais profundas. Você se torna parte de quem escolhe liberdade sobre segurança, conhecimento sobre dogma. E isso muda tudo. Agora vem a parte prática. O que você faz com essa informação? Como você vive sabendo que Jesus provavelmente não vai voltar, que ele talvez nunca tenha existido da forma que te contaram? 3 caminhos. Primeiro caminho: rejeição total. Você abandona completamente o cristianismo. Vira ateu, materialista e busca significado em filosofia, ciência, humanismo. Esse foi o caminho de muitos após Spinoza. E é válido, porque se a base é falsa, por que manter a estrutura? Segundo caminho: reinterpretação. Você mantém a sabedoria. Descarta o mito. Vê Jesus como símbolo, como arquétipo, como representação de potencial humano, não Deus literal. Ensinamentos sobre amor, perdão, compaixão permanecem valiosos, mesmo se Jesus foi personagem literário. Carl Jung fazia isso, Joseph Campbell fazia isso. Pegavam mitos, extraíam verdades psicológicas, aplicavam à vida. Terceiro caminho: síntese. Você reconhece que Jesus, como te contaram, provavelmente não existiu. Mas isso não anula a espiritualidade. Apenas libera você para buscá-la de forma mais honesta, sem intermediários, sem promessas vazias, sem esperar salvação externa. Você se torna responsável pela própria evolução. E, ironicamente, isso te aproxima mais do que Jesus supostamente ensinou, do que ficar esperando que ele volte e resolva tudo. Spinoza escolheu o terceiro caminho. Ele rejeitou religião organizada, mas não rejeitou Deus. Ele redefiniu Deus. Deus sive natura, Deus ou natureza, a mesma coisa. Não um ser pessoal lá em cima julgando, mas a ordem inteligente que permeia tudo. E para se conectar com isso, você não precisa de igreja, não precisa de Salvador, precisa de razão, observação, contemplação, e tem algo profundo nisso. Porque quando você para de esperar por Jesus, você finalmente entende o que Jesus supostamente ensinou, ou pelo menos o que os autores dos evangelhos colocaram na boca dele. O reino de Deus está dentro de vós. Lucas 17:21. Está lá. No próprio evangelho, mas a igreja inverteu. Disse que o reino está no céu, que Jesus vai trazer quando voltar, mas o texto diz o oposto. O reino está dentro, agora, sempre esteve. Spinoza percebeu isso e disse: a igreja criou Jesus como figura externa para que você nunca percebesse seu próprio poder interno. Criou a promessa da segunda vinda para que você sempre olhasse para fora, para o futuro, para o céu, e nunca olhasse para dentro, para o presente, para si mesmo. Porque se você olhar para dentro e perceber que o divino já está aí, a igreja perde função, perde poder, perde você. E sobre a segunda vinda, Spinoza diria: a única segunda vinda que importa é você voltando para si mesmo, parando de projetar poder em figuras externas, parando de esperar que alguém salve você e assumindo responsabilidade total pela própria vida.
Esse é o retorno que transforma. Não Jesus voltando nas nuvens, mas você voltando para sua própria divindade esquecida. Aqui está um exercício, um método que Spinoza usava. Todo dia de manhã ele fazia 3 perguntas. Primeira, o que estou esperando que aconteça externamente para começar a viver plenamente? Segunda, o que eu poderia fazer hoje se parasse de esperar? Terceira, que poder estou projetando em salvadores imaginários que preciso recuperar para mim? Escreva as respostas. Seja honesto. Você vai perceber quantas áreas da sua vida estão em pausa, esperando pelo trabalho certo, pelo parceiro certo, pela cura, pela segunda vinda, e enquanto espera, a vida passa. Spinoza parou de esperar aos 23 anos. Quando foi excomungado, ele perdeu tudo: família, comunidade, segurança financeira. Mas ganhou algo maior: liberdade. E vou te contar exatamente o que aconteceu naquele dia. 27 de julho de 1656, 9 horas da manhã. A sinagoga de Amsterdã estava lotada. Spinoza foi chamado ao centro e o rabino Saul Levi Morteira, que havia sido seu professor, leu o decreto de excomunhão. O texto é brutal. Diz: com o julgamento dos anjos e dos santos, excomungamos, expulsamos, amaldiçoamos e anatematizamos Baruch Spinoza. Maldito seja de dia, maldito seja de noite, maldito ao se deitar, maldito ao se levantar, maldito ao sair e maldito ao entrar, que o Senhor não o perdoe. Que a ira do Senhor se acenda contra este homem, que nenhum homem fale com ele, que ninguém o ajude, que ninguém leia seus escritos, que ninguém more sob o mesmo teto, que ninguém chegue perto dele a menos de 2 metros. Spinoza tinha apenas 23 anos. 23 anos. Imagine a dimensão disso. Toda a sua vida destruída, toda a sua comunidade virando as costas, seus próprios pais recebendo ordens para tratá-lo como se estivesse morto. E sabe o que ele fez? Ele sorriu, saiu da sinagoga e nunca mais olhou para trás. Ele viveu mais 21 anos depois disso. E nesse tempo escreveu obras que mudaram o mundo. Provou que a Bíblia não era a palavra de Deus. Desenvolveu o conceito de democracia liberal. Influenciou o iluminismo inteiro. Inspirou a Revolução Francesa. Inspirou a Declaração de Independência Americana. Tudo porque parou de esperar por uma salvação externa e começou a criar significado interno. Você pode fazer o mesmo, mas tem que escolher continuar esperando por Jesus, sabendo agora que ele provavelmente não vai voltar, ou começar a viver como se você fosse a única salvação que você terá. A escolha define tudo. E uma última coisa, sobre o medo, porque eu sei que parte de você está com medo agora. Medo de que isso seja verdade, medo de que você dedicou anos, décadas, talvez a vida inteira, a algo falso, e é assustador, eu entendo. Mas tem outro jeito de ver. Se Jesus não volta, você não perde nada que já não tivesse perdido. O que você perde é a ilusão, a falsa esperança. E em troca, ganha tempo, ganha o agora, ganha responsabilidade. E isso, ironicamente, é muito mais poderoso que esperar por um Salvador. Spinoza dizia, e prestem atenção nisso, não lamente a verdade, não deseje que a realidade fosse diferente. Veja o que é, aceite, e então decida o que fazer com isso. Porque só aceitando o real você pode agir no real. Enquanto você vive em fantasia, você está impotente. Quando aceita os fatos, mesmo os mais difíceis, você recupera o poder. E aqui está uma verdade final, a mais importante.
Você não precisa de Jesus para ser bom. Não precisa de Jesus para amar. Não precisa de Jesus para ter propósito. Não precisa de Jesus para evoluir. Essas capacidades já estão em você. Sempre estiveram. A igreja só te convenceu do contrário para que você precisasse dela. Mas você não precisa, nunca precisou. E quando você aceitar isso, finalmente será livre. Então aqui está a verdade nua e crua. Jesus provavelmente não vai voltar. Porque Jesus, como te contaram, provavelmente nunca existiu. Foi construído, inventado, votado em concílios por políticos disfarçados de bispos, e você pode passar o resto da vida negando isso. Ou pode aceitar e começar a viver de verdade, livre, responsável e poderoso. Agora comenta aqui embaixo. Time ainda espera ou time parou de esperar? Quero saber exatamente quantos aqui têm a coragem de soltar a promessa e viver o presente. E se você já parou de esperar pela segunda vinda, conta o que mudou na sua vida. Como foi aceitar que a salvação depende exclusivamente de você? Vamos criar aqui uma comunidade de quem escolheu a realidade em vez da fantasia.